pastor. Ele vai dizer em um momento aí, né? No verso de número 3: eis que vos reprovarei a descendência. Olha aí. Então traz maldição para o pastor, traz maldição para a sua descendência. Aqui no caso, de um modo muito específico, porque a descendência sacerdotal sempre vinha da família, né? Mas isso vai trazer prejuízo para todo mundo, e traz um prejuízo muito maior para quem é pastoreado por essa figura aqui que despreza o Senhor, que viola a lei e que é parcial na aplicação da justiça da lei. Todo mundo perde. Então a responsabilidade é muito grande. Agora, será que podemos ter uma relação do sacerdote, que é o foco aqui da palavra de Malaquias, com o pastor nos dias de hoje? Sim. Nós vamos ver como que nós podemos fazer essa relação, irmãos. Vamos lá então, relembrando um pouquinho do contexto de Malaquias. Nós sabemos que nós estamos tratando de uma geração mais ou menos há 100 anos depois do retorno do povo de Israel do exílio. O templo já estava em funcionamento, apesar de não estar completamente pronto, mas já estava funcionando. Nós estamos tratando aqui dos netos, né, daqueles que voltaram do exílio e que estavam vivendo uma vida difícil. A expectativa dessa geração é que as promessas dos profetas daquele período se cumprissem neles, da glória do segundo templo, da manifestação do poder, da restauração plena de Israel, da vitória sobre os inimigos. Mas isso não havia acontecido ainda, e isso conduziu o povo a desanimar na fé. O desânimo na fé conduziu o povo a desprezar a pessoa de Deus, a palavra de Deus e a obra de Deus. Começaram a fazer tudo de uma maneira desleixada. Nós já vimos que o foco do povo desses dias, quanto em relação ao amor de Deus, estava errado, e em relação ao culto, à adoração a Deus, também estava errado. Eles estavam mensurando o amor de Deus pelas bênçãos financeiras, pelas bênçãos terrenas. Como eles não estavam tendo sucesso no plantio e na colheita, quando não estava tendo sucesso diante dos inimigos, os inimigos ainda estavam prevalecendo contra eles, não tinha recursos. Eles falaram: pô, Deus não nos ama mais. E Deus fala: eu amo, e a prova do meu amor está no fato de eu ter escolhido vocês. E eles falaram: se Deus não está nos abençoando como nós gostaríamos, então o nosso culto para Ele também vai ser meia boca. E começaram a apresentar um culto segundo o próprio coração e não segundo o que Deus havia determinado. Eles estavam mensurando o amor de Deus pelas bênçãos materiais e pela ausência de problemas. Mas se eu tenho problema, então significa que Deus não me ama. Esse era o pensamento da época. Se eu fiquei doente, é porque Deus não me ama. Se eu não estou rico, é porque Deus não me ama. Se meus filhos não são bem sucedidos, é porque Deus não me ama. Era isso. E ao mesmo tempo, em relação ao relacionamento com Deus, eles começavam a desprezar. Nós sabemos que Deus demonstra o seu amor para conosco mediante a eleição salvadora e pela obra de Cristo, mas eles estavam duvidando disso. É por isso, irmãos, que o nosso culto não deve ser como pensamos ou segundo o que temos, mas segundo o que Deus determinou em sua palavra. E eles estavam fazendo tudo errado, entregando animais cegos, coxos, doentes para serem sacrificados. Tanto o povo quanto os sacerdotes estavam desprezando o culto a Deus. Essa era a situação. Agora, olhando de um modo mais específico para a mensagem de Malaquias, nós vemos que nessa terceira parte do diálogo entre Deus e o povo, o foco agora são os sacerdotes. No Antigo Testamento, a figura do sacerdote tinha como função, e aqui decorrente da sucessão familiar,
atividades regulares e ordenadas por Deus no direcionamento do povo, na adoração e no ensino sobre a lei. Duas áreas que nós podemos aqui então separar como sendo as principais. É lógico que a tarefa do sacerdote era muito mais grande, mas olhando de um modo específico, qual que era a função dele? Direcionar o povo na adoração, preservando os dias das festas, preservando o tipo de sacrifício, de oferenda e tudo mais, direcionando o povo, e ao mesmo tempo ensinando o povo sobre a lei. Isso fica claro quando o verso 7, observe aí, diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar o quê? Porque ele é? Então, olha, o ensino fazia parte, é dele que parte a instrução do povo. A instrução quanto à adoração e quanto ao modo de vida. Só que o sacerdote estava totalmente deturpado. Hoje, no contexto de hoje, a figura pastoral exerce por vocação, de certa forma, as mesmas funções. Segundo Atos capítulo 6, verso 4, os apóstolos vão dizer, quando eles foram indagados sobre a dificuldade das viúvas helenistas em não estarem recebendo a divisão, a cesta básica lá que a igreja primitiva dava, vieram procurar e dizer: façamos o seguinte, vamos escolher aí alguns homens cheios do Espírito, sabedoria, crentes, para cuidar dessas coisas, e nós vamos nos dedicar ao quê? A oração e o ministério da palavra. Ou seja, a busca de comunhão com Deus e o ensino dessa comunhão para o povo. Ou seja, passar o direcionamento ao povo quanto à adoração e passar as instruções necessárias sobre o modo de vida. Era a mesma função que o sacerdote tinha no Antigo Testamento, de certa forma. Tudo bem aqui? Então há uma relação da figura sacerdotal com a função pastoral? Sim, existe. Nós sabemos, não sei se eu vou falar aqui um pouco mais à frente, mas nós sabemos que com a obra de Cristo, ele vai assumir o sacerdócio, não ligado à tribo de Levi, mas de uma ordem superior, vai dizer o autor aos Hebreus, que ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo antes da lei de Moisés, para que então o sacerdócio levítico chegasse ao fim. Nós não temos levitas mais. Hoje, dentro da doutrina do sacerdócio universal, todos os crentes exercem o sacerdócio. Temos livre acesso ao Pai. E através da figura do sumo sacerdote, que é Cristo, nós podemos entrar no trono de Deus e apresentar a Ele um louvor, uma adoração. Ok? Nós não precisamos mais da mediação de um sacerdote. O pastor não é sacerdote no sentido de mediação. Não é ele que se apresenta agora diante do Santo dos Santos, não é ele que representa o povo e comparece diante de Deus pedindo perdão para o povo. Não, Cristo já fez isso de uma vez por todas, e a figura do sacerdote como mediador não existe mais. Porém, irmãos, a função de direcionamento na adoração, de instrução da lei, recai sobre a figura pastoral hoje. Como eu brinco, né? Você não precisa beijar a mão do pastor, pedir a bênção, porque ele não é sacerdote. Você não precisa confessar os seus pecados ao pastor, porque o pastor então te dá lá uma penitência qualquer e diante de Deus pedir perdão por você. Não, Jesus é o sumo sacerdote. Você, como sacerdote que é, agora pode entrar diretamente a Deus. Porém, dentro da função de direcionamento da adoração e instrução da lei, ou instrução das escrituras, a função pastoral ainda exerce. Não só o pastor, mas os presbíteros também assim o fazem. Nós já estudamos isso em outro momento.
Então, vejamos, os pastores são instrumentos de bênção ou são instrumentos de maldição na vida do povo, como os sacerdotes também o eram. Então vamos lá, Malaquias capítulo 2, de 1 a 9, anuncia o castigo sobre os pastores do Antigo Testamento por terem se desviado da função. Mas vamos reforçar aqui qual era a função deles. Primeiro, veja segundo verso 2. Apesar, irmãos, o parênteses aqui, apesar de ser uma sentença, algo já determinado por Deus, a mensagem aos sacerdotes é apresentada como uma possibilidade, é uma advertência. Veja como começa o verso 2: se o não ouvirdes, então tudo aquilo que já está determinado para frente vai acontecer. Mas se o sacerdote, ouvindo a mensagem aqui de Malaquias, se arrependesse, mudasse de vida, pedisse perdão, voltasse às práticas que eram comuns aos sacerdotes levíticos, Deus não aplicaria a sentença sobre eles. Então é uma postura aqui de que haveria possibilidade dessa sentença não ser aplicada sobre os sacerdotes. Infelizmente não sabemos se foi, né? Mas havia. A mensagem foi apresentada como um argumento de Deus para gerar mudança, apesar de que, se não houvesse a mudança, a sentença já estava determinada. Então ele começa assim: se o não ouvirdes e se não propuserdes em vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei. E Deus fala, já tem feito isso, inclusive.